Vieta, um jovem bonito com cabelos brancos como a neve, aproximou-se dela no rio Violeta. O homem sorriu e empurrou a garota levemente para trás, parecendo dizer seu nome com antecipação, Teobaldi. A voz da garota tremeu ao chamá-lo, e ela ficou muito animada ao vê-lo. A jovem de cabelos roxos congelou no lugar, percebendo o que estava prestes a acontecer. Não, ela precisava fugir, pensou rapidamente, e apressou-se a levantar da cama onde estava quando ele se aproximou. Mas não conseguiu. Mãos masculinas fortes seguraram suas frágeis palmas. Não fuja, disse o jovem, que agora estava bem acima dela, pressionando-a contra a cama com seu corpo. Ela começou a insistir que não estava tentando escapar, mas sua voz trêmula e rosto vermelho e envergonhado diziam o contrário. Teobaldo lembrou-a de que ela havia prometido se comportar bem, e, em troca, ele a deixaria fazer o que quisesse. Agora era o momento. Alguns meses atrás, uma garota frágil segurava uma maçã nas mãos, calculando que 5 delas custariam 2 moedas de bronze. A mulher atrás do balcão já olhava com desconfiança, mas a menina pensava que, se subtraísse o custo do remédio para sua irmã, sobraria apenas uma moeda de bronze. Mesmo que essas maçãs não fossem tão saborosas quanto antes, ela queria comprá-las para sua irmã, que parecia estar perdendo peso a olhos vistos, comendo apenas sopa sem gosto todos os dias. Enquanto a garota se perguntava se seria possível pedir 2 maçãs por uma moeda, a vendedora perguntou rudemente se ela compraria, fazendo a menina estremecer. Ela pediu desculpas e estendeu a mão para devolver a maçã ao lugar, mas congelou. Se o pai delas não tivesse fugido, deixando dívidas para trás, não estariam passando por tempos tão difíceis. Não, se ao menos minha mãe estivesse viva, pensou tristemente. Decidindo que já bastava de pensamentos ruins, a garota balançou a cabeça vigorosamente. Agora, ela precisava encontrar um emprego acima de tudo, pelo menos por sua única família restante. Mas onde poderia encontrar trabalho? Ultimamente, todos estavam enfrentando tempos difíceis e relutavam em contratar novos empregados. Enquanto pensava, uma mão forte rapidamente arrancou a maçã de suas mãos. O homem começou a mastigar a maçã com apetite, para a grande surpresa da menina, que ficou pasma. Que tipo de sujeito é esse, que simplesmente pega e come maçãs sem pagar? Embora ele não parecesse ter dinheiro. Ela olhou para o rapaz ao seu lado de cima a baixo. Ei, o que você está fazendo? Você pegou os produtos sem pagar. Que sujeito sem vergonha, exclamou a vendedora, indignada. Em resposta, o jovem apenas olhou carrancudo para a mulher, o que a deixou ainda mais irritada. Ignorando a comerciante barulhenta, o homem entregou a maçã mordida à garota. Coma você também, disse ele, sorrindo docemente e oferecendo-lhe um pedaço, apesar do protesto indignado da vendedora. Como ousa tocar nas minhas maçãs? Precisamos chamar os guardas imediatamente. A mulher, tomada por indignação, saiu de trás do balcão e foi buscar ajuda. Enquanto isso, a garota tentava explicar que não estava com aquele homem. Olhando para o jovem novamente, Vieta notou que ele parecia muito bem arrumado, como um jovem cavalheiro de uma família nobre, e ainda assim ele agia como um delinquente. São deliciosas, não quer provar? Ele perguntou à garota. Embora ela tentasse dizer que não haviam comprado e, portanto, não poderiam comer, quando o jovem perguntou se ela queria um pedaço, ela imediatamente respondeu não e arrancou a maçã de suas mãos. A garota segurava a maçã sem coragem de fazer nada, mas o jovem não desviava o olhar dela. Ela percebeu que ele não a deixaria em paz até que comesse tudo. Pensando que seria melhor não se envolver com aquele sujeito estranho, decidiu comer rapidamente a maçã, pagar e sair. Mas, assim que deu a primeira mordida, não pôde deixar de notar o quanto era saborosa, e isso se refletiu imediatamente em seu rosto. Os lábios delicados da garota se abriram para dar outra mordida, enquanto o jovem continuava a olhar para ela com um olhar encantado. Eu vou pagar por isso, disse ela, pois queria comprar as maçãs para a RMA de qualquer forma, e já que tinha comido uma, achou que deveria levar algumas. Ali está ele. É ele. A voz indignada da vendedora ecoou, e um grupo de guardas aproximava-se do balcão. Mas, olhando com atenção, a garota percebeu que aqueles não eram guardas, mas cavaleiros. Havia cerca de 5 ou 6 deles, e ela começou a tremer de medo, prometendo pagar por tudo. Irmão mais velho, como pôde trocar de roupa de novo e fugir? Disse uma voz, enquanto outra pessoa entrava no mercado. Era um jovem de aparência elegante, com um sorriso radiante e roupas ricas, que repreendia os servos que corriam para ele, pálidos de medo. Ao ouvir tudo aquilo, a garota ficou perplexa, tentando entender para quem aquelas palavras eram dirigidas e o que estava acontecendo. Então, seu olhar caiu na manga do jovem, onde notou, com horror, o brasão da família Dene.
A boca da garota se abriu involuntariamente, seus olhos se arregalaram, e gotas de suor apareceram em sua testa com a realização. O jovem ao lado dela olhava calmamente, sem dizer uma palavra. Poderia ser, então, que aquele homem, que ela achava ser um pobre coitado, era o famoso Theobald Denner? Corria um rumor no país de que apenas 5 anos haviam se passado desde a morte da condessa, e a família enfrentava outra desgraça que afetava o filho mais velho da condessa, um dos gêmeos que, até recentemente, tinha um futuro brilhante prometido. Houve um terrível incidente com uma carruagem que mudou tudo. Após o acidente, ele ficou completamente desestabilizado. Às vezes, sua memória falhava, outras vezes, tornava-se terrivelmente irritável e não tolerava ninguém perto dele. Aquele era o mesmo gêmeo da família Denner sobre quem ela ouvirá tantas coisas terríveis. E agora ele estava tão perto, bem diante de seus olhos. Chega de diversão. É hora de voltar ao castelo, irmão, disse o mais novo dos gêmeos. Mas o jovem perguntou, com tristeza, desde quando ele era seu irmão mais velho, percebendo que não o reconhecia novamente. Lord Denner ordenou que os cavaleiros levassem seu irmão mais velho embora. Contudo, junto com o jovem, os cavaleiros também cercaram a garota, que tentou resistir dizendo que não o conhecia. Precisamos sair daqui rápido. Vieta estava assustada e tentou se afastar, mas foi impedida por uma mão masculina forte que segurou seu braço fino. Ela soltou um grito de surpresa e encarou o jovem, que levantou sua mão, intrigado com a própria ação. Vieta até corou, mas não conseguiu dizer uma palavra. Além disso, qualquer pensamento racional parecia ter abandonado sua mente. Ela simplesmente não entendia o que estava acontecendo. Com licença, poderia soltar minha mão? Já preciso ir para casa, disse finalmente a garota. Mas o mais velho dos Denner não respondeu. Ele apenas a puxou levemente em sua direção, com um sorriso deslumbrante e satisfeito iluminando seu rosto. Agora, ela era dele. Vieta estava apavorada, mas não conseguiu resistir enquanto era conduzida pelo Lorde, cercada por cavaleiros destemidos. Então, você quer dizer que não conhece meu irmão mais velho de forma alguma? Perguntou o mais jovem dos Denner, surpreso. Vieta confirmou que o havia conhecido naquele mesmo dia. Enquanto ele ouvia o pedido dela para ir para casa, seu rosto demonstrava extrema surpresa e incompreensão, e seu olhar parecia avaliá-la. Apesar de suas roupas modestas, ela vestia algo semelhante ao que jovens aristocratas usariam. Mesmo que alguns acessórios estivessem fora de moda, ela ainda parecia bem cuidada. Finalmente, o jovem se desculpou sinceramente pela falta de tato deles e explicou que seu irmão havia demonstrado tanto interesse nela que pensou que já se conhecessem. Vieta pensou, com tristeza, que ele provavelmente se interessou ao vê-la ponderando sobre comprar uma maçã, tudo isso por piedade, nada mais. Na verdade, o jovem Denner não se importava com o motivo do interesse de seu irmão, mas foi interrompido por uma batida na porta. Era o mordomo, Isaac. Após receber permissão, o mordomo entrou no cômodo, fez uma reverência educada e pediu desculpas por interromper. O Lorde permitiu que ele falasse, mas Isaac hesitou em dar a notícia. Mesmo assim, informou que a empregada de Lord Theobald havia desaparecido novamente. Isso fez o Lorde levar a mão à cabeça, chamando o ocorrido de um verdadeiro desastre. Foi então que Vieta compreendeu que Theobald era o jovem que ela havia encontrado no mercado. O mordomo acrescentou, com pesar, que era a 7ª vez que isso acontecia. Também será desconfortável para meu irmão ficar sem uma empregada ao seu lado. O que ele está pensando? Questionou Lord David. Decidido a agir, ordenou que trouxessem cartas de recomendação de candidatas e que aumentassem os salários. 5 moedas de ouro por semana devem ser suficientes, declarou. Ao ouvir essas palavras, Vieta arregalou os olhos, surpresa. Com essa quantia, poderia pagar o remédio de sua irmã e ainda sobraria um pouco. Com aquele dinheiro, ela poderia começar a quitar as dívidas de seu pai. Uma ideia maravilhosa surgiu em sua mente enquanto o mordomo informava ao Lorde que havia um grande problema, não havia mais voluntários. Parecia que os rumores haviam se espalhado entre os empregados, e agora, por mais dinheiro que oferecessem, ninguém queria trabalhar para Lord Theobald. Vieta ainda tinha dúvidas, mas essa era uma oportunidade que só aparece uma vez na vida. Posso tentar, a garota interveio resolutamente na conversa entre os dois homens. Quero me tornar a empregada de Lord Theobald. Ela soou como alguém cheia de determinação inabalável. Houve um momento de silêncio na sala, e então Lord Denner perguntou se ela era uma aristocrata. Mesmo que o mundo tivesse virado de cabeça para baixo e a classe social já não importasse, ela viveu toda a sua vida como uma nobre e agora queria se tornar uma serva, algo que geralmente as plebeias faziam. Ela tinha certeza de que poderia lidar com isso? E quanto ao seu status e orgulho como uma jovem da família Condivi?
Ouvindo as palavras do jovem senhor, Vieta pensou que tudo aquilo eram coisas inúteis. O agiota de onde seu pai pegou o dinheiro também era um plebeu. Hoje em dia, se você tem dinheiro, não faz muita diferença ser aristocrata ou plebeu. Como ele mesmo disse, o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo bem, se eu mudar também, disse a garota decididamente, notando que isso não quebraria a lei. David ouviu com interesse a coragem da garota e seus pensamentos sobre a situação. Depois se desculpou, caso tivesse dito algo inadequado, e Vieta interpretou isso como uma recusa. Ela estava prestes a ir embora, mas o homem acrescentou que seria ótimo ter uma pessoa tão confiável como ela ao lado de seu irmão. A garota ainda não acreditava completamente em sua sorte, mas o conde já estava dando instruções ao mordomo para informar a governanta que ela deveria ser colocada a par de tudo. A conversa chegou ao fim, e Vieta e o mordomo saíram da sala, deixando o conde sozinho. Da família River, Vieta pensou, bem, isso será uma experiência bem interessante para todos. Na manhã seguinte, Vieta começou a trabalhar cedo e primeiro trocou para o uniforme de criada. Surpreendentemente, o uniforme caía muito bem na garota de cabelos roxos amarrados em um rabo de cavalo e olhos roxos. Ao se aproximar do quarto de Lord Theobald, ela se convenceu de que poderia lidar com tudo, embora ele parecesse um pouco estranho. Caso contrário, se continuasse vivendo como estava, ele perderia até sua casa miserável e ele e sua irmã acabariam na rua. Com licença, a garota abriu resolutamente a porta do quarto do Lorde, mas o que viu ali a fez parar em completo choque. O homem estava deitado nu na cama, seu corpo musculoso coberto apenas por um fino cobertor, e uma pequena faixa na região da virilha. Além disso, Vieta estava vendo um homem nu pela primeira vez na vida, mas se perguntou por que sua pele parecia tão suave, ao mesmo tempo, ele tinha as costas musculosas. O que é tudo isso? Theobald se virou para a garota, despertado pela saudação alegre dela. Ao vê-la, ele a reconheceu imediatamente, enquanto ela própria corava de embaraço. Apple, foi o apelido que ele deu à sua serva envergonhada, e ele ordenou que ela se aproximasse, acenando com o dedo para ser persuasivo. Rapidamente, o Lorde elevou sua voz, percebendo que ela não estava com pressa de obedecer. A garota decidiu que, já que o Lorde estava chamando, ela deveria ir. Ela agora era sua serva, afinal. Quer que eu confie algo a você? Sua voz tremia. Mas ela ainda deu um passo à frente. No momento seguinte, uma forte mão masculina a agarrou pela cintura e a puxou em direção à cama. Vieta se viu deitada no braço de Lord Theobald, ao lado de seu corpo nu, e gritou de surpresa. Olhou para ele com os olhos embaraçados, mas não ousou dizer uma palavra, em pânico, enquanto se perguntava o que estava acontecendo. Um sorriso misterioso apareceu no rosto de Theobald. Ele claramente gostava de tudo, especialmente do fato de o rosto corado da garota estar tão próximo do seu. Virando-a ligeiramente de lado, ele lhe disse para olhar ali, em explicação, apontou com a mão para algo atrás dele. A surpresa tomou conta da garota, que olhou e viu uma cesta sobre a mesa, cheia até a borda com maçãs vermelhas. Ela perguntou se ele se referia às maçãs, e o homem confirmou, acrescentando que ela poderia comer o quanto quisesse. Devo comer tudo isso? Perguntou Vieta, surpresa. O Lorde confirmou. Ontem, eu disse que queria maçãs, e trouxeram um monte, mas eu não consigo comer tanto sozinho, explicou ele, entregando uma para ela e insistindo para que experimentasse. Pegando a maçã vermelha em suas mãos, a garota agradeceu a Lord Theobald do fundo de seu coração, tocada por tal atenção, e então deu a primeira mordida. A maçã era muito suculenta, tanto que o suco espirrou diretamente no peito nu do homem. Percebendo que as maçãs estavam realmente saborosas e suculentas, a garota se envergonhou e disse que iria limpar tudo agora. No entanto, naquele momento, ela se lembrou de que não havia feito algo importante. Colocou a maçã de lado e cuidadosamente se levantou da cama. Meu nome é Violeta River, e a partir de hoje, estarei a seu serviço, Lord Theobald. A garota se apresentou formalmente e prometeu fazer tudo o que fosse possível para deixá-lo confortável. Theobald comentou que ela parecia deliciosa. Com licença, a garota perguntou novamente, sem entender o que ele queria dizer, enquanto o Lorde a observava com um olhar misterioso. Vieta presumiu que ele estava falando sobre a maçã, e mesmo já tendo mordido, ainda, tímida, ofereceu-lhe a fruta para que ele pudesse experimentá-la. O homem respondeu afirmativamente, com um olhar muito astuto, e a garota sugeriu descascar a maçã para que fosse mais fácil para ele comer. Mas Theobald, sem esperar, agarrou a mão dela, que segurava a fruta, e a trouxe até sua boca, dando uma mordida de maneira bastante erótica. Ele fez isso lentamente, saboreando o gosto e o momento, enquanto o suco da maçã espirrava e escorria pela mão da garota, tornando-a pegajosa. Oh,
Me desculpe, disse o homem imediatamente e lambeu a mão da garota, tirando as gotas de suco. Vieta ficou envergonhada com as sensações inesperadas e tentou impedir o Lorde, mas ele continuou a lamber, até mesmo mordendo ligeiramente o dedo dela, dizendo que o lenço estava muito longe e seria uma pena manchá-lo. A garota tentou inicialmente impedi-lo com palavras, mas quando ele não parou, puxou sua mão com força, fazendo a maçã cair no chão. Ele realmente enlouqueceu completamente. Não tem vergonha nenhuma. Como ele pode fazer uma coisa dessas com tanta facilidade, pensou ela. Sim, me desculpe, disse Lord Theobald de repente, acariciando a bochecha da garota, que estava visivelmente envergonhada. Sorrindo doceiramente, ele acrescentou que continuaria a contar com ela. A garota sentiu uma mistura indescritível de sentimentos, vergonha, respeito e calor humano. Eu também tenho esperanças em você, ela se curvou, pronta para servi-lo, embora fosse estranho e desconcertante. Na verdade, não era tão terrível quanto ela imaginava. Ela achava que ele fosse algum tipo de maníaco, mas talvez ele não fosse tão ruim. Ao contrário de seus medos, o tempo passou rapidamente, sem perceber, já haviam se passado vários dias desde sua chegada ali. Violeta havia colhido um buquê de flores no jardim e agora se perguntava se Lord Theobald gostaria delas. Enquanto isso, na mansão, ela ouvia cada vez mais rumores sobre ele. Dizem que ele enlouqueceu completamente e que é até um pouco perigoso para quem está ao seu redor. Às vezes, sua memória falha, e ele se torna terrivelmente irritável, não tolerando ninguém por perto. Talvez essas flores o consolassem um pouco, pensou Vieta. Ela temia ter ido longe demais e decidiu que era hora de voltar. Além disso, ela havia saído enquanto ele dormia, mas o Lorde poderia acordar a qualquer momento e começar a procurá-la. Depois de dar alguns passos, a garota ouviu uma conversa muito emocionada de perto. Reconheceu as vozes como sendo as de Lord David e do mordomo Isaac, e logo os viu. David estava interessado em saber como estavam os preparativos para a cerimônia de herança. Isaac informou que Sua Majestade havia dado consentimento, o Marquês de Pan seria um representante, e a igreja enviaria um padre para o evento. Violeta percebeu que havia se escondido acidentalmente e agora estava ouvindo a conversa, mas as palavras dos homens sobre o comportamento de Lord Theobald a fizeram continuar ouvindo. Lord David falava sobre seu infeliz irmão mais velho, mas a forma como ele falava deixou a garota horrorizada. Ele não entende nada e só está feliz por haver uma garota por perto, e ela durou mais tempo do que esperávamos, mas tudo bem, os rumores já se espalharam o suficiente, então não há mais motivo para preocupação, disse David. Quanto mais ele falava sobre como até mesmo aqueles que acreditavam que Theobald restauraria sua memória estavam se afastando dele, mais Vieta apertava a boca ao perceber a situação. David continuou a conversar com o mordomo sobre a filha do Marquês de Pan, que ainda insistia no casamento com Theobald, acreditando que, se ela cuidasse bem dele, ele certamente voltaria à sua sanidade. Tudo isso era acompanhado de risadas zombeteiras. Vieta percebeu que a garota que durou mais tempo do que o esperado era ela mesma. Agora, aqueles dois estavam discutindo algum tipo de conspiração, mas os pensamentos da garota foram interrompidos por algo que aconteceu bem na frente dela. Uma enorme e terrível cobra estava rastejando o pasto. Ela ficou tão assustada que não conseguiu se controlar e abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu, pois a forte mão de alguém cobriu sua boca. Vieta ficou horrorizada com tudo o que estava acontecendo, mas não conseguiu se mover para não ser descoberta. Então, o homem tirou a mão e pediu para que ela ficasse quieta. Era Lord Theobald. Em qualquer caso, Lord David, você precisa se concentrar apenas na cerimônia de sucessão, garantindo que tudo corra bem. É minha tarefa, disse o mordomo, enquanto Theobald e Violeta ficavam em silêncio atrás da árvore, tendo decidido que era isso que fariam. Os homens seguiam seus afazeres, sem perceberem os ouvintes involuntários, e a menina, nesse momento, suspirou aliviada por quase ter sido pega, mas, no segundo seguinte, percebeu que não estava sozinha atrás da árvore. Surpresa, perguntou ao senhor como ele havia acabado ali, ao que o homem respondeu que ela havia desaparecido de vista e que ele foi informado de que ela tinha ido para o jardim, então foi procurá-la. Eu estava prestes a voltar, a menina tentou justificar sua longa ausência, mas pensamentos completamente diferentes giravam em sua cabeça. Ele ouviu toda a conversa? O que ela deveria fazer agora, consolá-lo ou ficar brava com ele? Enquanto a menina pensava nisso, a expressão do homem permanecia totalmente impassível, mas Theobald a observava atentamente. Várias emoções se refletiam no rosto da menina, mas ela não sabia o que dizer, e o senhor também permanecia em silêncio. Finalmente, quebrando o silêncio, Theobald a chamou pelo nome e disse que queria mostrar algo a ela, pedindo que o seguisse. Logo chegaram a uma vasta extensão de água cintilante, e a menina abriu os olhos surpresa com a vista que o senhor lhe mostrou.
Ela corou e percebeu que era realmente muito bonito. Sentando-se sobre uma pedra, Teobaldo percebeu que ninguém viria ali, pois somente ele sabia daquele lugar. Há um grande lago a leste, muito perto da mansão. Todos dizem que esse lugar é o mais bonito do condado, mas na minha opinião, é muito mais bonito aqui, ele disse. E além disso, minha mãe realmente gostava deste lugar. Violeta pensou tristemente, mas a mãe de Lord Teobaldo não morreu há 5 anos? Na verdade, ela estava na mesma situação. Sua mãe também falecera, e as poucas memórias que ela tinha dela faziam reviver aqueles sentimentos tristes. Minha mãe morreu quando eu era pequena também, Violeta disse em voz alta. Ela se sentou ao lado dele e contou que, no último momento, sua mãe pediu para que ela cuidasse de sua irmã, que estava muito doente desde então. Foi por isso que a menina queria cumprir o último pedido de sua mãe. Após a queda de sua família, tornou-se impossível confiar seriamente na simpatia e piedade dos outros. Havia aqueles que se apressavam em rir da dor de sua família, e Violeta entendia isso, por isso não podia compartilhar com ninguém. Naquele dia, ela foi ao mercado comprar remédios com o dinheiro que conseguiu vendendo a última lembrança de sua mãe, um anel. Sua mãe lhe dera aquele anel com o pedido de cumprir a promessa e salvar sua irmã mais nova. Desculpe, foi tão inesperado, a menina riu, embaraçada, percebendo que havia revelado demais. Mas, em resposta, o senhor fez um sinal com o dedo para que ela se aproximasse, o que a surpreendeu muito. Fique na minha frente, ele ordenou. Violeta obedeceu, confusa. Teobaldo sorriu e comentou que o tempo já estava bastante quente, então tudo ficaria bem. Surpreendendo novamente a menina, no momento seguinte, ele a empurrou bruscamente. Com um empurrão forte no ombro, não esperando tal atitude de Lord Teobaldo, a menina começou a cair para trás, caindo nas águas frescas do lago. Violeta viu um sorriso satisfeito nos lábios de Teobaldo, mas ela não entendia o que estava acontecendo. Talvez ele estivesse zangado por ela não tê-lo consolado, mas sim contado sobre seus próprios problemas. Além disso, ela sentia que não conseguia sair da água, e o ar em seus pulmões estava se esgotando. A menina desesperada sentiu alguém agarrar sua mão com força e puxá-la para cima. Calma, Violeta, disse o Lorde, puxando a menina ensopada para fora da água, enquanto ela se desculpava apavorada. Teobaldo, também ensopado, disse que estava tudo bem e que ele a estava segurando com força. A menina levantou os olhos assustados para ele, e o homem explicou que era raso ali, então ela deveria relaxar e não se preocupar. Violeta se acalmou e se surpreendeu ao perceber que a água não estava fria. Teobaldo ficou ao lado dela, com a água até o peito, perguntando se ela já se sentia mais calma. Isso é bom, disse o homem, acrescentando que ele gostava daquele lugar e que, quando vinha ali, sua alma ficava mais tranquila. Porque sua mãe amava este lugar, a menina comentou com compreensão. Lord Teobaldo a observou em silêncio, digerindo o que foi dito. E então, do mesmo modo silencioso, abraçou a menina chocada, apertando-a contra seu peito largo. Violeta não tinha forças para empurrá-lo para longe e não queria, mas algo a incomodava muito. Ela tentava com dificuldade entender o que fazer, porque o corpo musculoso do homem, visível através de suas roupas molhadas, estava muito perto dela. A menina tentou empurrá-lo um pouco, pedindo para que ele desacelerasse, mas quando levantou os olhos para ele, percebeu o olhar dele e hesitou por algum motivo. Ele parecia tão triste para ela, e só um pouco depois ela percebeu que as gotas descendo pelo seu rosto não eram água. Não fique triste, Lord Teobaldo, a menina disse com simpatia. O homem perguntou se ela realmente achava que ele parecia triste, ao que ela se desculpou imediatamente se fosse indelicado, dizendo que só parecia assim para ela. Quando Violeta era pequena e sua mãe morreu, seu pai disse algo assim: se você realmente amou com todo o seu coração, então, mesmo que solte, você não a perderá para sempre, e este homem vai ficar aqui. A menina tocou cuidadosamente e suavemente o peito de Teobaldo, na área do seu coração. Esta pessoa viverá e respirará neste lugar para sempre, para que possa amá-lo com toda a sua alma durante toda a sua vida. Essas palavras, com sua franqueza, fizeram o homem congelar no lugar e pensar. Mesmo que esse amor fosse unilateral, ele finalmente soltou, com uma voz alterada. Violeta não entendeu o que ele queria dizer e olhou questionando para o Lorde. Teobaldo então pegou sua mão e a colocou sobre seu peito, onde estava seu coração batendo. Ela imediatamente sentiu uma pulsação palpável sob sua mão e, com embaraço, pensou que era o batimento cardíaco de Lord Teobaldo. Por algum tempo, os jovens ficaram em silêncio, ouvindo, cada um pensando em seus próprios pensamentos. No entanto, logo Violeta percebeu que a mão do homem estava apertada demais e ela gritou de dor. Teobaldo se afastou com medo, percebendo que, sem querer, a machucou.
Desviando o olhar, ele acrescentou que estava cansado de ficar espirrando na água e que era hora de voltar. No momento seguinte, ele estendeu seus fortes braços em direção a ela e a pegou no colo, apesar da indignação dela de que poderia andar sozinha. No entanto, quando o homem acrescentou que havia cobras naquela área e perguntou novamente se ela realmente queria que ele a soltasse, ela congelou de medo e até o abraçou com força ao redor do pescoço. Violeta tinha muito medo de cobras e não queria encontrá-las mais. Theobald riu, satisfeito por ela não resistir mais em seus braços, deixando pegadas molhadas na areia. Lord Theobald carregou sua criada para casa nos braços. Na manhã seguinte, na propriedade de Dennet, tudo começou como de costume, exceto por uma coisa: o mordomo informou a Lord David que ele trouxera a menina que ele havia pedido. Uma Violeta um pouco assustada ficou em frente ao Lord e perguntou como poderia ajudá-lo, mas não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido na floresta no dia anterior e as palavras de David sobre ela. O próprio Lord a observava avaliando, se perguntando por que a havia chamado. Escute, Violeta, o que vou dizer deve permanecer entre nós, disse o homem de maneira rude. Violeta River, a filha mais velha de Frederick River e Angela River, e sua irmãzinha de 7 anos sofrem de doenças cardíacas, acrescentou. Ao ouvir essas palavras e o tom em que foram ditas, a menina congelou no lugar. Minha mãe foi morta por demônios há cerca de 10 anos e meu pai fugiu com dívidas de 3.000 ouro, sem contar os juros que continuam a crescer, continuou David. A menina ficou horrorizada. Será que o Lorde realmente duvidava de sua origem e fazia investigações? Mas em voz alta, ela disse que planejava pagar devagar as dívidas deixadas por seu pai. No entanto, suas bochechas ficaram vermelhas quando o Lorde acrescentou que a criada anterior havia roubado as joias da condessa antes de fugir. Como ele poderia confiar nela em tal situação? O homem fez um sorriso cruel, percebendo que ela estava sendo suspeita de fazer. Violeta garantiu em voz alta ao Lorde que nunca cobiçou a propriedade de outra pessoa e implorou para que ele não a despedisse. Ela percebeu que, como uma desajeitada sem experiência de trabalho, não teria mais um lugar que pagasse o suficiente para quitar suas dívidas com juros. Farei tudo o que você quiser, por favor. Violeta estava determinada a manter seu emprego. David imediatamente agarrou suas palavras, o que significava que ele daria uma chance a ela. Levantando-se de sua cadeira de maneira empresarial, ele anunciou que bem, ele a daria uma chance. A maioria das criadas dos irmãos saem depois de alguns dias, mas parece que você me agradou, disse ele. Use de qualquer forma necessário, use seu corpo se for preciso, ordenou David, pegando o queixo de Violeta com rudeza. A menina ficou chocada com tal ordem, mas o homem apenas perguntou zombeteiramente se ela conseguiria lidar com isso. Violeta entendeu o que essa ordem significava. David queria usá-la para criar um ponto fraco em Theobald, pois, pelo que ela ouvirá recentemente na floresta, David tinha um plano claramente elaborado. Aparentemente, ele queria se livrar da filha do Mares de Pan, que era dedicada a Theobald. E mesmo que Violeta tivesse entendido tudo corretamente, ela não tinha outra escolha, então abaixou a cabeça e respondeu com consentimento à ordem de Lord David. Ela faria isso. Um sorriso satisfeito apareceu nos lábios do homem, exatamente o que ele esperava. Com sentimentos mistos, a criada deixou o quarto de David e congelou no limiar da porta. Ela se questionou sobre o que deveria fazer, pensando apenas em si mesma e na sua irmã. Não estava em posição de sentir pena de ninguém ou ajudar alguém. Mas então, ouviu o som de pratos quebrando e um grito suave no corredor. Diretamente à sua frente estava Lord Theobald, e diante dele, os cacos do que havia sido recentemente um prato e uma xícara. Onde você estava sem permissão? Perguntou o homem, ficando cada vez mais irritado. Ele ordenou que ela saísse de sua vista e nunca mais aparecesse na propriedade, o que fez a menina olhar para ele, surpresa. Afaste-se, ela não se ofendeu com suas palavras rudes e começou a recolher os cacos de cerâmica, já pisando neles com os pés descalços. Quando o Lorde perguntou surpreso, ela respondeu que havia muitos fragmentos afiados ali e pediu novamente para que ele se afastasse. Theobald, mais uma vez, mandou-a sair de sua casa, perguntando por que ela ainda estava ali. A garota concordou, mas antes, ela queria tratar sua ferida, aplicar pomada e fazer o curativo. Quando o homem perguntou, perplexo, quem ela era para ousar contrariá-lo, ela respondeu calmamente que era sua criada e que esse era seu trabalho. Então, poderia se afastar por um momento para que ela pudesse fazer isso? Violeta olhou para ele com um olhar brilhante, e a raiva do homem evaporou. Depois de algum tempo, quando tudo estava limpo e a ferida tratada, o Lorde retornou ao seu quarto. A criada trouxe leite quente com mel e brioche para que ele pudesse se refrescar, e embora o homem tenha recusado, a menina insistiu que ele ao menos comesse um pouco, já que não havia comido nada naquele dia.
Eu tenho um grande apetite, respondeu Teobaldo, sem emoção. Violeta não entendeu o que ele estava insinuando, e o Lorde explicou que, se ela realmente queria escapar de ali, não poderia se conter e sair imediatamente. Eu não estou indo a lugar nenhum, a garota estava genuinamente irritada com as palavras de Teobaldo. Ele comentou zombeteiramente que ela realmente precisava tanto de dinheiro assim e olhou para Violeta, esperando uma reação. Contrariamente às suas expectativas, a garota imediatamente admitiu que isso era verdade. Ela precisava sustentar sua irmã doente, e ela, como a mais velha, não poderia simplesmente desistir do trabalho. O homem não entendeu por que deveria gastar dinheiro em uma doença que provavelmente não seria curada. Era como jogar água em um jarro furado. Não seria melhor largar tudo e fugir? Violeta riu alegremente, como se tivesse contado uma piada engraçada, mas Teobaldo estava perplexo. É que minha irmã também disse a mesma coisa, explicou a garota com um sorriso. Rima também disse que, quando o corpo está doente, a alma também fica doente, então você fica irritado, se reprova e até chora devido ao seu próprio sofrimento. Então Teobaldo perguntou o que ela respondeu, o que fez Vieta rir novamente, pois ela simplesmente deu um tapa na cabeça de sua irmã mais nova e isso foi tudo. As últimas palavras surpreenderam muito o jovem, e ele olhou para a garota com um olhar fixo, processando o que havia sido dito. Finalmente, ele se afastou e comentou que era a primeira vez que ouvia alguém fazer tal coisa. Talvez você esteja desconfortável para comer, posso ajudar com algo mais? Vieta sugeriu, e o senhor decidiu tomar um banho, satisfeito que ela finalmente começaria suas funções diretas. A garota prometeu preparar tudo imediatamente. Logo, a grande banheira no banheiro estava cheia até a borda com água. Testando a água com a mão, a garota se perguntou se a temperatura estava adequada para um banho. Decidindo que estava tudo pronto, Vieta informou ao Lord Teobaldo. Despeça-se de mim, veio uma ordem clara dele, e a garota ficou sem palavras. O homem explicou que precisava se despir para se lavar, então por que ela estava parada ali, como um pilar? A garota começou a se justificar, dizendo que era a primeira vez que servia no banheiro, mas Teobaldo agarrou sua mão com força e a puxou em sua direção, sorrindo levemente ordenando que ela se aproximasse e servisse corretamente. A criada não teve outra escolha senão obedecer à ordem, e com as mãos trêmulas, começou a desabotoar os botões da camisa do senhor. Levou muito tempo para os 2 primeiros botões, mas ela tentou o seu melhor. Eu pensei que você fosse resistente, mas em momentos como este, você é uma total covarde, comentou o homem zombeteiramente, enquanto ela continuava seu trabalho. A garota corou e tentou não ceder, pois entendeu que ele estava apenas provocando-a. Ela esperava apenas preparar o banho e não imaginava que teria que despir um homem. Quando a camisa se abriu, revelando seu peito musculoso, Teobaldo se inclinou em direção à garota e notou que, de lado, parecia que ele estava prestes a devorá-la. Seduza-o de qualquer maneira necessária, use seu corpo se necessário. As palavras soaram na cabeça de Vieta. Ela tentou responder que não era brios, mas o Lorde insistiu que, para saber se ele realmente tinha o gosto de brios, precisava experimentá-lo. Eu desabotoei tudo, Lord Teobaldo, a garota gritou, muito alto, e empurrou o homem no peito. Ele recuou, sentindo as mãos dela em seu peito e sorriu, tirando a camisa. Perguntou a ela, como se nada tivesse acontecido, por que ela estava tão corada e sugeriu que não fosse a primeira vez que ela havia visto um homem nu. Percebendo que Vieta ficou em silêncio, ele perguntou surpreso se ela ainda não havia feito sua estreia na sociedade. Suspirando afirmativamente, a garota disse que sua família era chamada apenas de Vicontes, mas, na realidade, não eram diferentes de plebeus. Na verdade, em um momento, seu pai quis arranjar sua estreia na sociedade, mas, para isso, precisavam de muito dinheiro e conexões, que não tinham. Por isso, ele acabou se envolvendo em muitas coisas para tentar ganhar dinheiro e se endividou profundamente. Ela ouviu atentamente, sentada na banheira, enquanto a garota pensava que seria melhor se seu pai fizesse isso pelo bem de sua própria carreira, assim ela poderia odiá-lo com a consciência tranquila. Lembrando de suas responsabilidades diretas, Vieta perguntou se a água precisava ser aquecida. Parecia que tinha esfriado um pouco, mas, em vez de responder à sua pergunta, Teobaldo disse que ela estava com aquela cara novamente, como se fosse ela sozinha a carregar o peso do mundo sobre os ombros. Eu sou realmente assim. A garota estava sinceramente perplexa. Confirmando isso, o Lorde também acrescentou que, quando a cabeça está uma bagunça, às vezes é útil mergulhar em algo, e, estendendo a mão para ela, sugeriu que, se quisesse, poderia entrar na banheira com ele. Vieta se afastou horrorizada ao sugerir que ela se juntasse a ele na água. Por que você está de repente envergonhada? Já nadamos juntos? O homem observou, com razão.
Corando ainda mais, a garota retrucou que ele não deveria ousar dizer tal coisa, e que aquilo era um lago, não um lugar para banho. Mas Theobald não via diferença, e se ela reagisse assim, as pessoas realmente poderiam pensar algo diferente. A garota entendeu que ele estava se divertindo ao provocá-la, e, para mudar de assunto, sugeriu que ele terminasse o banho. O homem concordou e, sem pensar, se ergueu até sua altura total da água. Ele ficou de pé, esticado, e gotas de água desceram por seu belo corpo musculoso e nu. Vieta olhou para cima, como se encantada, sem se sentir nem um pouco envergonhada. Theobald olhou para baixo para a garota. O olhar de Vieta escorregou um pouco para baixo e parou no nível de suas coxas nuas. Já que você olhou o suficiente, por que não me dá uma toalha? O Lorde finalmente quebrou o silêncio, e a garota deu um suspiro assustado, agarrando a toalha com a maior rapidez possível. Theobald já havia se virado de costas para ela, e a criada começou a secar ativamente seu mestre. No entanto, enquanto ela se movia ao longo do poderoso torso, seu olhar foi atraído por algo incomum. O lado esquerdo do homem estava marcado por duas cicatrizes profundas e terríveis, quase completamente cicatrizadas. Isso é bem assustador, quase morri. Theobald entendeu por que ela parou. Vieta parecia sentir toda a dor que ele havia experimentado. Essas cicatrizes eram tão profundas que ela tentou tocá-las o mais suavemente possível. Theobald não parecia estar muito preocupado com isso, ele apenas disse que suas costelas ainda doíam quando se lembrava. A garota ouviu que ele bateu a cabeça na época, e o homem confirmou isso. Dizem que, se a costela tivesse ido nem que fosse a espessura de uma unha mais fundo, eu teria morrido, então o fato de ter sobrevivido já é um milagre. Ouvindo suas palavras, Vieta não podia acreditar que ele falava sobre isso com tanta calma. Essas cicatrizes profundas no Sr. Theobald pareciam pontos descuidadamente feitos em um ursinho de pelúcia rasgado. A garota disse em voz alta que não conseguia nem imaginar quanto de dor ele deve ter sentido. Não importa o quanto você imagine, só vai ficar pior, ele respondeu. Talvez teria sido melhor se eu tivesse morrido então, o Lorde acrescentou com certa raiva. Mas então, Vieta explodiu e, emocionada, pediu para ele não dizer aquilo, pelo menos pelo bem daqueles que ficam felizes por ele ter sobrevivido. Então, bem, o Lorde não deve dizer essas coisas. Feliz? O homem perguntou novamente. Aquela palavra soou muito assustadora. Ele nervosamente arrancou a toalha das mãos da garota, com a intenção de terminar o banho. Perguntava-se se tais pessoas realmente existiam. Seguindo o Lorde, que se enrolava na toalha, a garota perguntou, perplexa, o que ele queria dizer, mas Lord Theobald já não queria continuar aquela conversa e se afastou rapidamente de sua serva, sem prestar atenção nela. Vendo-o partir, a garota percebeu que ele a lembrava cada vez mais de Rima. Seria melhor se eu morresse, seria mais fácil para todos, chorava a menina mais nova. A irmã mais velha a repreendeu por essas palavras, pois ela havia prometido não dizer isso, mas Rima continuou, emocionada, dizendo que a vizinha disse que, se não fosse por ela, a irmã mais velha já teria se casado com sucesso e vivido feliz para sempre. Não, ela está errada. Violeta pegou a mão da menina, acalmando-a, e lembrou da promessa da infância, quando juraram que sempre estariam juntas e plantariam uma pequena macieira na frente da casa, e quando ela desse frutos, fariam tortas com aquelas maçãs. Quando Vieta olha para Lord Theobald, ela se lembra de Ryan e se torna amarga. Ambos se culpam pelas suas doenças. Horas se passaram, a noite caiu sobre a propriedade, mas Violeta não conseguiu dormir. Com uma lanterna nas mãos, ela entrou no quarto do Lorde e percebeu que ele não estava dormindo. A garota explicou que tinha se comportado de maneira imprudente durante o dia e veio se desculpar. Gostaria de fazer algo ao seu alcance para ajudá-lo. Ouvindo suas palavras, o homem a pegou pelas mãos e a puxou para si. Não vá a lugar nenhum até eu adormecer, disse ele, enquanto ela se encontrava na cama, bem na frente dele. O primeiro impulso da garota foi recusar, mas o comando de Lord David veio à sua mente, e ela concordou. Então ficarei com você até você adormecer, ela acrescentou, deitando-se ao lado do homem. Theobald se surpreendeu no começo, mas logo se acostumou. Naquele dia, o dia do acidente com a carruagem, ele começou em voz baixa, foi a mesma noite escura como esta, estava chovendo e muito escuro. Ao receber a notícia de que seu pai havia perdido a consciência de repente, Theobald correu até ele e sofreu o acidente. O corpo foi atravessado pelo pino da carruagem quando ela virou e o mundo girou diante dos seus olhos. Depois daquele dia, tudo virou de cabeça para baixo. Em apenas um mês, ele passou de ser o filho mais velho promissor da família Dené, perfeito em todos os aspectos, a se tornar uma vítima de um acidente que o deixou sem nada. Relembrando aqueles dias, os punhos do homem se cerraram devido às emoções avassaladoras.
Teobaldo passou apenas um mês naquela escuridão total antes de acordar. As pessoas disseram que foi um milagre acordar depois de apenas um mês, mas para ele, aquele tempo parecia uma eternidade. Ele realmente odiava a noite, e desde então não conseguia dormir todas as noites com medo de nunca mais acordar naquela escuridão. Agora me tornei um idiota que até esqueceu como dormir, o homem disse, com dor na voz. Violeta ouviu atentamente essa confissão e pensou que talvez não houvesse nada surpreendente no fato de Lord Theobald ter se tornado histérico. Seu pai, o conde, também estava doente e em tratamento, e apenas seu irmão mais novo permanecia na família, planejando herdar o título e derrubar o irmão mais velho. Se pensar bem, Violeta também não estava em melhor situação. Para não ser expulsa e ter a oportunidade de ganhar dinheiro para comprar remédios para sua irmã, ela aceitou a terrível oferta de David. Não é sua culpa, a garota disse sinceramente, acreditando nisso. Ela disse ao homem surpreso de todo o coração que ele não precisava se odiar tanto. Teobaldo olhou para a garota em silêncio e então um sorriso quase imperceptível apareceu em seu rosto. No segundo seguinte, ele a pegou pela mão instantaneamente e a puxou para si, cheirando o aroma da jovem. Ela cheirava muito bem. Continuando a cheirar a garota, ele deslizou seu nariz pela pele delicada de seu pescoço, provocando-lhe um leve arrepio. Pare de brincar e vá para a cama. Vieta estava começando a ficar irritada, mas quando o Lorde retrucou que ela teria que tentar bastante para isso, a garota pensou como se estivesse decidindo algo e, decidida, estendeu sua mão até o rosto do homem. Se o peso do dia e da noite for o mesmo, você acreditaria que estarei esperando por você em algum lugar no seu caminho? Vieta cantou suavemente. Teobaldo ficou surpreso nos primeiros segundos, mas depois perguntou que música era aquela, ao que a garota respondeu que era uma canção de ninar que sua mãe sempre cantava para sua irmã quando ela não conseguia dormir devido à doença. Deixe os sonhos fora, umedecidos com orvalho, até você cair em sono profundo. Terminando de cantar, a garota ficou em silêncio, cansada do dia, e logo adormeceu profundamente. Se não é minha culpa, então quem eu devo culpar? Perguntou Teobaldo, que ainda estava acordado. A noite passou despercebida e a manhã chegou rapidamente. Vieta se espreguiçou com prazer enquanto dormia, nem mesmo acordada pela luz do sol brilhante. Você está dormindo tão profundamente que até sua honra ficou machucada, disse o Lorde zombeteiramente. Mesmo depois de suas palavras, ditas bem alto, a garota não acordou. Quando Teobaldo se afastou da cama para atender aos seus próprios afazeres, ouviu um som estranho. Um visitante a esta hora tão cedo, murmurou o homem descontente, indo rapidamente na direção do som. Com um movimento rápido, ele abriu a janela e olhou com expressão insatisfeita para o jovem de cabelos vermelhos. O visitante inesperado quase gritou de surpresa, mas o Lorde colocou o dedo sobre os lábios, forçando-o a se manter em silêncio. Quando o homem de cabelos vermelhos finalmente entrou no quarto, Teobaldo perguntou o que havia acontecido e por que ele aparecerá tão cedo pela manhã. O visitante respondeu que não estava dormindo de qualquer maneira, mas o Lorde apenas confirmou sua afirmação de que ele não tinha educação. O jovem seguiu Lord Denner, mas seu olhar caiu sobre algo que não deveria estar na sala. Na grande cama do dono do quarto, uma garota dormia profundamente, e, pelo jeito de suas roupas, ela era uma serva. Ele perguntou, surpreso, quem é ela?